confusão aí, tem uma notona pra eu ler, eu não vou ler, Camila, vou deixar você falar. O que tá acontecendo com o Supremo Tribunal Federal? Agora eles estão brigando entre eles mesmos, né? E chegou o absurdo de parte dos ministros limitarem votos dos outros. O que tá acontecendo? Boa tarde. É isso, Mark. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o RIC Notícias Opinião. Vamos por partes, né? A gente falou muito sobre o julgamento do Francisquini, mas ontem, por 3-2, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu não devolver o mandato também para o deputado federal, o Valdevan 90, que é do PL lá do Ceará. Votaram contra devolver o mandato para os ministros, né? O Gilmar Mendes, o Edson Fachin e o Ricardo Lewandowski, que não devolveram o mandato para o deputado, esses ministros. E aí quem votou a favor foram os ministros Nunes Marques e André Mendonça, repetindo então o mesmo placar e ali as mesmas posições anteriores no julgamento do Francisquini. A segunda turma decidiu não confirmar a liminar do ministro Nunes Marques, que suspendeu então a cassação determinada por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral e devolveu o mandato ao deputado acusado de abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2018. Ainda cabe recurso, mas por enquanto Valdevan 90 volta a ter o mandato cassado, conforme determinou então o Tribunal Superior Eleitoral lá em março. A justificativa do Nunes Marques era de que houve uma aplicação retroativa de um novo entendimento do TSE, mas a competência para rever a decisão individual seria da turma, conforme o regimento do STF, e por isso, então, ontem, no começo da noite, eles fizeram essa votação naquele formato online, então não houve discussão, debates, e o resultado foi basicamente esse que a gente já esperava, né? Um outro assunto que está envolvendo aqui o Supremo Tribunal Federal, como você adiantou, Mark, é justamente essa decisão que restringe o poder de interferência dos ministros, no caso, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, em processos que já tenham votos de ministros aposentados que eles substituíram. Vamos lembrar que os dois foram indicações do presidente Jair Bolsonaro. O plenário ele decidiu por 8-1 que os votos apresentados por ministros que deixaram a corte durante julgamentos no plenário virtual continuam a valer quando o caso for encaminhado para votação presencial por meio do chamado pedido de destaque. A mudança nas regras ela foi proposta pelo ministro Alexandre de Moraes uma semana depois de Nunes Marques ter concedido o liminar que derrubava a decisão do TSE no caso do Francisquini. Só o André Mendonça que foi contra essa nova regra. Ele disse, abre aspas, se quem se aposentou, se é verdade que não tem mais como defender a sua tese, também não tem mais o direito de rever a sua posição, fecha aspas. Até então, era possível reiniciar a votação quando um caso fosse transferido do ambiente virtual para o ambiente do plenário físico, ou seja, todo mundo votava de novo, o que excluía os votos dos ministros aposentados que já tinham votado na discussão online. E por que dessa mudança? Lembra daquela ação chamada revisão da vida toda das aposentadorias? Pois é, o Bolsonaro, ele disse na época, foi em março isso, que um julgamento a favor de uma nova regra para as aposentadorias quebraria o país. Conforme os cálculos do governo, a mudança nas aposentadorias traria um impacto de 360 bilhões de reais em 15 anos aos cofres públicos. Com a revisão da vida toda, segurados do INSS poderão acrescentar no cálculo das suas aposentadorias salários maiores que recebiam antes de 1994. Hoje, somente os vencimentos de depois dessa data é que são aceitos. E aí, um dia depois dessa fala do Bolsonaro, lá em março, o Nunes Marques ele apresentou um pedido de destaque que paralisou o julgamento quando a votação estava em 6 votos a favor, 6 votos contra e 5 votos a favor dos aposentados. E ele fez isso minutos antes do fim do prazo que encerraria esse debate. Então agora, como a ação voltará a julgamento após a mudança da regra, o Nunes Marques ele não vai poder votar. Com isso, o placar será mantido com o voto do ministro que se aposentou, o Marco Aurélio Mello, em favor dos aposentados. E aí, quando eu digo, né, que essa situação toda das últimas semanas aqui em Brasília parece um jogo de xadrez, eu não falo brincando, eu falo realmente sério, né? E se a gente desconsiderar o fato de que o que está em jogo são mudanças que impactam a vida de todos nós, dá até para a gente parar por um instante e admirar as jogadas de mestres que são dadas. Essa é mais uma jogada e é uma das que mais aprofunda essa crise interna do Supremo Tribunal Federal. A gente vê realmente que é uma cisão muito grande, está todo mundo calculando milimetricamente ali a jogada, viu, Mark? Camila, eu gostei muito da sua observação. Se não impactasse as nossas vidas, poder-se-ia até admirar este jogo que este tipo de gente está fazendo.
mas impacta sim as nossas vidas. E eu me lembro do poema de Mayakovsky. E eu me lembro que primeiro eles invadem o nosso jardim, depois eles invadem a nossa casa e assim por diante, como é descrito no poema. Ou alguém para, imediatamente o Alexandre de Moraes, ou o Brasil vai ser conflagrado por conta da irresponsabilidade de um cidadão que não sei por que motivo, porque inspiração resolveu ser mais importante que cada um dos brasileiros. Ele não resolveu ser mais importante apenas que o presidente da República é eleito por quase 60 milhões de brasileiros. Não, ele resolveu ser mais importante que todos os brasileiros, porque esta é uma medida que impacta na vida de milhões e milhões de brasileiros, um número maior, inclusive, que aquele que escolheu o último chefe de Estado ou o penúltimo. Alguém tem que parar Alexandre de Moraes. E ao parar Alexandre de Moraes, este alguém dará um exemplo importante para o país. Que exemplo? Que o Supremo Tribunal Federal tem que trabalhar aí em sua homenagem, escola, parametrizado pelo artigo 101 e seguintes da Constituição brasileira. É absolutamente relevante que rapidamente as coisas voltem ao normal. Eu escutei alguns articulistas falarem de ontem para hoje. Que saudade do Supremo Tribunal Federal quando ele se dedicava à doutrina e à jurisprudência. Agora ele se dedica ao jogo de xadrez e se dedica a tentar legislar em causa própria ou de interesses que nenhum dos brasileiros sabe quais são. E hoje, Buque, é importante falar o seguinte, né? Você veja que os próprios ministros deixaram o Alexandre fazer o serviço sujo. É isso que se fala nos bastidores lá. Você viu o Gilmar Mendes falando ultimamente? Desafio aqui a bancada. Tem todo dia notícia, a Camila tá nos ouvindo ainda. Tem todo dia notícia do STF. O Gilmar tá quietinho. Inclusive na votação do Francisquini semana passada, o voto dele, inclusive, não saiu não tinha uma aspa do que ele falou no voto dele. Discreto. Porque ele sabe, Ojebuc, que o Gilmar Mendes é inteligentíssimo e ele sabe que tá errado o troço ali. Então, ele tirou o pé, Ojebuc. Quando der a confusão ali na frente, eu vou ficar aqui na minha. Ele alimenta por trás. Certamente, existem três... Camila tá falando. Pode falar, Camila. Eu digo, o Gilmar, ele só não fala muitas vezes publicamente, né, por conta do contexto, mas a gente sabe que as informações, né, que são necessárias de plantar, inclusive na imprensa, e esse trabalho ele sempre faz, né, ele é muito bem articulado. É isso que eu falei, ele por trás ele orienta, mas ele tá quietinho, Camilo, não é por acaso, porque ele não quer aparecer nessa confusão, ele sabe que o Alexandre de Moraes está fora de controle. Acontece que existem 3 ministros que assumiram, por decisão própria ou instrumentalizados por quem quer que seja, o protagonismo. Trata-se do Fachin, do Alexandre de Moraes e do Barroso, porque são esses 3 ministros que insistentemente têm se aproximado de uma linha extremamente perigosa de desafio à democracia e há uma fratura ao Estado democrático de direito desse país. Porque toda uma parte da imprensa diz que quem quer fraturar a democracia é o Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, o Bolsonaro tem dito inúmeras vezes, eu jogo no quadrado constitucional. Ocorre que eu me referi, não graciosamente, ao artigo 101 da Constituição, 101 e seguintes. São eles que remetem o Supremo Tribunal Federal ao seu quadrado constitucional. E tanto o ministro Fachin, quanto o ministro Barroso, quanto o ministro Alexandre de Moraes têm insistido, porque mesmo o Lewandowski, mesmo o Toffoli, que são muito mais próximos da esquerda, né, historicamente, e teriam todos os motivos, então, ideológicos até para buscar a conflagração, recuaram, né, puxaram o freio de mão. No entretanto, os 3 que citei, não sei por que motivo, insistem na diáspora. Olha, uma diáspora nacional, como eles estão buscando,
terá consequências graves. Já existem consequências graves no Morro do Rio de Janeiro, por decisões da Suprema Corte. E alguém precisa ser responsabilizado sobre por causa disso. O Brasil não suporta mais esta situação. É isso. Obrigado, Camila Andrade, lá de Brasília. Bom final de semana para você. Até segunda-feira. Obrigada, gente. Bom final de semana para vocês. Até. Idem. Eu vou chamar uma rápida comercial. A gente já volta aqui na Jovem Pan News.